apresentações, tá? Como vocês sabem, quem tá aqui, eu sou Ana Carolina, eu sou advogada em Portugal e já faço aqui minhas atividades já tem 4 anos, já atuava há 16 anos no Brasil e a doutora Amanda tá entrando aqui. Eu vou colocar logo a doutora Amanda e eu faço a apresentação dela aqui. Enfim, e eu tô desenvolvendo as atividades aqui já há esse tempo. Tenho pedidos de nacionalidade italiana, esse é o motivo da gente estar convidando a doutora Amanda hoje para participar conosco. E vou fazer aqui uma breve apresentação da doutora Amanda, que tem muitos títulos aqui, então vamos aos mais importantes aqui, talvez, para a nossa live de hoje. A doutora Amanda Scheffer, ela é advogada, formada no Brasil, no Rio Grande do Sul, na Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nós nos conhecemos aqui em Portugal por conta do mestrado que nós fizemos aqui. Eu estava começando, ela já estava na etapa final, mais à frente. E já tem alguns anos ela foi residir na Itália, onde ela começou a desenvolver a atividade lá voltada à cidadania italiana. Ela tem especialização em famílias e sucessões, tem o mestrado pela Universidade de Lisboa e formação em mediação civil e comercial lá na Itália, pela Associazione eu vou me redimir aqui, não vou falar. Embora eu tenha italianos aqui em casa, tudo italiano lá do sul também, que não falam nada, nem eu, né? Então, tira a minha obrigação de falar se a italianada que não fala nada, né? Enfim, e também ela é membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB do Rio Grande do Sul, dentre outros títulos, né? Nosso objetivo hoje aqui é a gente trazer alguns esclarecimentos sobre a nacionalidade italiana, que tem bastante perguntas. Eu volta e meia recebo pessoas que têm assim, eu tenho direito à portuguesa e tenho direito à italiana. Vamos ver qual que é melhor para mim. E embora eu saiba algumas coisinhas da nacionalidade italiana, eu acho que nada melhor do que uma pessoa que está na Itália, que está vivendo isso, para tratar da nacionalidade, né? Se a pessoa vem procurar um auxílio fora do Brasil, eu sempre acho que o ideal é quem está no local. E em função disso, eventualmente, eu repasso algumas coisas para a doutora Amanda, porque eu estou aqui, eu não estou na Itália para poder cuidar das coisas, né? E ninguém melhor que estando no local de origem, né? Amanda, se quiser fazer uma apresentação aí, fica à vontade, tá bom? Tá, obrigada. Na verdade, é só um agradecimento pelo convite de participar, né, dessa live, então, para a gente falar um pouquinho de nacionalidade italiana. Na verdade, assim, o objetivo aqui é realmente trazer um panorama geral, né, do contexto que envolve o reconhecimento da tão sonhada nacionalidade italiana. A gente sabe que, na verdade, tem uma série de situações muito particulares que precisam ser analisadas conforme aquele caso, né? E que também a gente, provavelmente, quem está nos assistindo agora pode estar em situações diferentes desse percurso. Sim. Então, numa fase muito inicial, já com o procedimento ou de alguma forma encaminhado, ou ainda numa fase bastante avançada. Então, né, acho que a gente vai tentar aqui, nesses poucos minutos que a gente tem, abranger da forma possível algumas de todas essas situações, né? Vamos tentar, assim, eu acho que fique bem claro que a questão aqui não é casuística, até porque na nacionalidade italiana, como é uma atribuição que a gente sabe que pode vir lá de trás, eu acho que ainda é mais difícil, eu acho não, tenho certeza que é ainda mais difícil do que a nacionalidade portuguesa, da gente falar muito especificamente daquele caso. Então, as perguntas a gente vai deixar mais para o final. Se eventualmente tiver alguma pergunta pontual que esteja muito dentro do que a gente esteja falando ali na hora, nós podemos trazer essa pergunta, mas em princípio as perguntas nós vamos deixar para o final para a gente poder desenvolver melhor o tema, porque é uma questão muito extensa, né? Por mais que a gente faça um apanhado geral, é uma situação muito extensa que eu acho que a horinha que a gente tem aqui não vai talvez ser suficiente. Então vamos guardar as perguntinhas para o final para a gente poder falar o máximo que puder, né? E aí, vamos começar, né? Quem pode pedir?
É direito do sangue? É direito do solo? Como é que funciona? Tá, assim, na verdade, eu começo fazendo uma premissa. A cidadania italiana, a gente pode dividir ela basicamente em duas grandes fases. A primeira fase é a fase da preparação documental e a segunda fase é o pedido da nacionalidade, né, ou da cidadania, como se fala corriqueiramente, é propriamente dito. Então, começamos do começo, né? Então, quem pode pedir? Né? Porque para eu poder preparar a minha É, documentação e depois apresentá-la, eu preciso saber se eu tenho direito, né, à exato. cidadania, então, italiana. Bom, alguns pontos importantes, né, da gente ter em conta sobre se eu tenho direito ou não. Na verdade, a questão da viabilidade do pedido, ela vai depender da análise daquele caso, daquela pessoa e não somente da família. Ou seja, muito embora daqui a pouco a pessoa tenha um parente, um primo, um tio, alguém que já tenha reconhecido a cidadania italiana, isso não significa necessariamente que ela também vai ter direito a solicitá-la, ou vice-versa, né? É como Porque acontece com a portuguesa, né? Que, tem tipo, uma falar meu série. primo tem. Não necessariamente você tem, né? Exato, porque assim, tem uma série de situações que tem que ser analisadas nesse contexto familiar específico, né? Então, a família ela não é considerada como um todo, a gente tem que ver as particularidades. Então, assim, basicamente, uma questão importante é que não há limite de geração. Então, isso é excelente, Excelente. porque é possível buscar um vínculo bastante remoto com a Itália, né? E o que é importante, então, é que esse ancestral italiano não tenha perdido a sua nacionalidade italiana, ou ao menos não tenha perdido antes que os filhos nascessem, porque os filhos precisam nascer de pai ou mãe italiano, e que essa nacionalidade ela foi se transmitindo de geração em geração sem que tivesse nenhum tipo de obstáculo nessa transmissão. Então, uma questão bastante importante é considerar os filhos havidos por esse cidadão ou por essa cidadã italiana, se eles vão ser fruto de casamento, então a paternidade, a maternidade é presumida, ou se o próprio, muito embora não fosse casado, foi quem reconheceu o filho, então há um reconhecimento expresso em relação à filiação. Tem uma série de fatores que precisam ser Uhum. analisados. E um detalhe bastante importante é em relação às mulheres. Né? Então, tem no inconsciente coletivo uma ideia de que se eu tenho uma mulher na minha linha de transmissão, ou se daqui a pouco até o meu antepassado italiano é uma mulher, não é possível reconhecer a cidadania. Então, isso não é verdade, tá? É possível sim, o que isso vai designar naquele caso específico é eventualmente a modalidade que vai ser utilizada para reconhecimento da cidadania. Por quê? Quando tem uma mulher na linha de transmissão, o que precisa considerar é a data de nascimento dos filhos, né? O caso, o filho ou a filha dessa mulher que transmite para quem está interessado em solicitar a cidadania. Então, se o filho nasceu depois de 1948, o direito ao reconhecimento da cidadania italiana já está previsto expressamente na legislação. O que vai ser diferente, então, quando o filho for anterior a 48, que aí vai ser necessário buscar uma outra modalidade que a gente vai abordar mais adiante. Uhum. E, assim, você já falou um pouquinho de como começa, que tem duas premissas e tudo, mas, assim, efetivamente, como começa? Faz busca, que você falou, tem gente que está mais avançado, tem gente que está mais para trás. Sim. Vamos partir do princípio, tipo, não fiz nada, não sei nada. Como é que eu começo? Eu sei que, tipo, o meu tataravô é. E aí? Tá, então vamos lá. Por onde começar? A Vamos. primeiríssima coisa é montar a árvore genealógica. É a primeira coisa, porque eu preciso compreender quem são essas pessoas envolvidas na transmissão da cidadania italiana. É o meu bisavô? É a minha bisavó por parte de mãe, por parte de pai? Quem são essas pessoas? Eu preciso ter uma noção mínima de quem são os envolvidos, inclusive para que eu possa, a partir disso, buscar a documentação necessária. Uhum. Então, a partir do momento em que eu consigo construir essa árvore, eu posso ir atrás da documentação necessária atinente, ou seja, nascimento, casamento e óbito de cada uma dessas pessoas, seguindo essa ordem, né, de transmissão até chegar em mim.
Bom, mas assim, eu não sei quem é o italiano. Eu sei que eu tenho um antepassado, acho que é o meu trisavô, mas não sei exatamente quem é. Então, como que eu faço para, inclusive, montar a árvore genealógica? Basicamente, a gente sobe uma escada. Tá? Então, a gente começa do ponto mais próximo, que é de mais fácil, a obtenção, né, dessas informações são mais fáceis, que é você mesmo. E a partir de então, a gente vai subindo a escada para os pais, para os avós e assim por diante, até conseguir chegar, então, em quem é o antepassado italiano. E aí, a partir disso, eu vou conseguir visualizar: bom, eu tenho toda essa documentação ou eu não tenho? E aí a gente tem uma diferença em relação à chamada busca de documentos. Então, na verdade, a busca de documentos, ela ocorre quando eu sei onde o documento está. Ou seja, eu sei que o meu bisavô nasceu em Porto Alegre na data tal, então eu vou até aquele cartório e eu busco aquela certidão. Uma situação diferente é quando eu não sei. Olha, eu sei que casou no estado de Minas Gerais e que veio da província tal da Itália, mas eu não sei exatamente onde. E aí a gente precisa fazer um outro passo, que é uma investigação, uma pesquisa para tentar localizar, então, essa certidão. Entendi. E aí, passado essa pesquisa e tudo mais, reunidos os documentos, como é que é? Qual é o próximo passo? Como são as formas de fazer o pedido depois, né? Certo. Bom, então, assim, a partir do momento em que eu já tenho a minha árvore genealógica, eu já tenho os meus documentos, tá, e agora, o que que eu faço? É. Posso fazer o pedido da cidadania? Ainda não. Tá? Por quê? Aí a gente entra numa parte imprescindível dessa preparação da documentação, que é justamente prepará-la para ser apresentada. Então, a primeira coisa é, a partir do momento em que eu tenho toda essa documentação reunida, que seja feita uma análise minuciosa dela para detectar todos os tipos de erros de grafia, de data, de local, todo tipo de informação equivocada, inclusive informações omissas que podem existir nessas Uhum. certidões, para que elas estejam perfeitamente corretas e completas, para daí então poderem ser apresentadas. Então, claro que entre a análise da documentação e a apresentação efetiva, a gente vai ter eventualmente uma retificação dessas certidões, ou seja, com o objetivo de corrigir ou complementar naquilo que for necessário. Tá? E também, eventualmente, dependendo da situação, pode ser necessário uma restauração de registro ou na verdade, que seria o registro tardio, né? O suprimento Uhum. do registro, ou uma restauração de registro, que daqui a pouco se perdeu porque teve um incêndio, porque teve uma enchente, ou que daqui a pouco é um registro que nunca foi feito. Olha, o meu avô, eu sei que ele faleceu no local tal, na data tal, ele está enterrado no cemitério tal, mas nunca foi feito o registro de óbito dele. Então, por exemplo, nesse caso, obviamente, a gente vai precisar esgotar as possibilidades de localização desse documento para, se efetivamente não existir e se puder comprovar isso, é feito, por exemplo, o registro tardio, ou no caso de extravio, seria a restauração, né? Uhum. E assim, é só uma questão minha, assim, uma dúvida minha. Aqui, quando tem uma questão de grafia, eventualmente eu consigo ultrapassar isso. Aí me parece que as coisas são um pouco mais exigentes, né? Eles são Então, da esfera depende. judicial, às vezes nem tanto quanto no administrativo, né? É isso mesmo, porque assim, o que que acontece? A legislação italiana, para o reconhecimento da cidadania, ela não prevê a obrigatoriedade de retificação. Tá? O que ela sim prevê é que não possa haver dúvida em relação à identidade das pessoas envolvidas. E é para isso que serve a retificação. Porque a Sim. partir do momento em que eu tenho uma diferença de grafia, que, por exemplo, no Brasil, se a gente escreve uma determinada palavra com um F, com dois, com dois L's, com um, é igual, porque a gente lê igual, a gente não tem essa diferença fonética na língua brasileira. Já na língua italiana é completamente diferente. Então, essa diferença de grafia, ela pode inclusive designar não apenas uma outra pessoa da mesma família, mas uma outra família efetivamente.
né? Então, e a gente sabe que na Itália, sobretudo nesse período mais passado, a repetição dos nomes, então Giuseppe, Giovanni, Antonio, Pietro, são nomes muito comuns e daqui a pouco eu tenho um Pietro Rossi e um Pietro Rosso. E são pessoas completamente diferentes, de famílias completamente diferentes. Então, é importante a gente conseguir através das certificações, fazer em modo que essa documentação ela não traga dúvidas em relação a quem são as pessoas envolvidas. E aí, na verdade, vai depender muito também de quem vai apreciar essa documentação. Então, assim, cada consulado italiano no Brasil tem os seus critérios de avaliação, né? Então, um nome aportuguesado, uma diferença de I que vira E, etc. Daqui a pouco pode ser que o consulado aceite, tem outros consulados que não aceitam absolutamente. As pessoas que vêm para a Itália para fazer cidadania também a mesma coisa. Nós temos cerca de 8.000 comunes, então municípios italianos, nos quais as pessoas podem solicitar o reconhecimento da cidadania e cada um desses vai ter um entendimento sobre o tipo de grafia que aceita, ou de erro, né, que aceita ou não. Da mesma coisa, o Poder Judiciário. Né? Então, claro que a partir do momento que a gente vai para o Poder Judiciário, existe uma razão de princípios, né, do devido processo legal, da razoabilidade. Então, tem uma série de... tem um arcabouço a mais no sentido de a gente conseguir, inclusive, justificar eventualmente determinados erros ou não. Claro que, assim, a recomendação geral é de que quanto mais redonda, mais fluida for a análise dessa documentação, melhor. Porque a gente sabe que nos dias de hoje, quanto mais empecilhos possam ser encontrados, estão sendo colocados, né, inclusive nos reconhecimentos da cidadania. Então, assim, se a gente puder facilitar isso, apresentando a documentação já, que não haja uma sombra de dúvida em relação a essas pessoas envolvidas e ao direito à cidadania, melhor, por que não? Sim, sim, com certeza. Enfim, passamos essa fase, resolvemos os documentos. E aí? Bom, agora pode pedir a cidadania. Aí já passaram, às vezes, alguns anos, né? A pessoa já está esgotada, já não aguenta mais. E aí, quando ela já acabou de brigar com todos os cartórios no Brasil, já fez toda a confusão para retificar isso, retificar aquilo, porque, infelizmente, a gente tem muito problema com cartório no Brasil e diz que não vai retificar. Então entra com uma ação judicial. Eu tenho isso até na minha possibilidade de pedir a nacionalidade. Eles falaram, entra com uma ação judicial para pedir o nascimento, enfim. Deixa pra lá, já até desisti. E a gente sabe que é difícil, passou isso, a gente abrigou, já ficou cabelo branco de brigar com os cartórios no Brasil, pode pedir. E como é que faz? Bom, aí então, normalmente quando as pessoas chegam nessa fase, elas pensam, bom, então agora eu vou para a Itália. Eu preciso ir para a Itália para reconhecer a minha cidadania italiana. E a resposta é não. A resposta é não. Por quê? Na verdade, existem duas formas, duas modalidades de solicitar o reconhecimento da nacionalidade italiana. Então, uma delas é a modalidade administrativa e a outra é a judicial. Eu posso escolher qual que eu quero? Não é bem assim, tá? Por quê? A modalidade administrativa, ela serve exclusivamente para aqueles casos em que a transmissão da cidadania já é reconhecida expressamente pela legislação. Então, que são basicamente aqueles casos em que a transmissão ela é toda de linha masculina, tá? Ou nos casos em que tem uma mulher nessa linha de transmissão cujo filho tenha nascido depois de 1948. Então, nesses casos, a legislação italiana ela já prevê expressamente o direito ao reconhecimento da cidadania, né? A transmissão da cidadania. O que vai ser feito é um acertamento da documentação, ou seja, uma verificação se essa documentação toda está correta e completa e que, enfim, não, né, como eu tinha comentado no início, que o antepassado italiano não tenha se naturalizado e que ele tenha transmitido essa nacionalidade, então, de geração em geração até chegar nos requerentes. Tá? Então, essa é a análise que vai ser feita, e isso é feito conforme um critério de competência territorial. Tá? Ou seja, eu não posso escolher onde eu quero pedir. Então, por exemplo, se eu sou residente no Rio de Janeiro, eu não posso pedir a minha nacionalidade italiana para o consulado de São Paulo,
Por quê? Existe esse critério de competência territorial a partir do qual eu só posso utilizar os serviços do órgão italiano que atende o meu local de residência. Né? Então, se eu sou residente em Minas Gerais, eu vou ter que utilizar os serviços do Consulado de Minas Gerais e assim por diante. Tá? O que acontece é que, na verdade, como o critério ele é de competência territorial, eu posso solicitar esse reconhecimento da nacionalidade italiana em qualquer lugar do mundo, desde que eu seja residente naquele local. E aí, obviamente, eu vou ter que atender os requisitos de residência. Então, por exemplo, se eu passo a residir em, não sei, em Boston, eu vou ter que seguir os critérios que Boston exige para comprovar a residência. Então, por exemplo, eu vou ter que apresentar, dentre outros documentos, um comprovante, uma autorização de residência de que eu estou com uma permanência legítima em E território era isso que eu americano. ia te perguntar, porque eu já tive gente que me perguntou assim: ah, eu tenho direito à nacionalidade italiana e eu queria morar em Portugal um tempo, porque se eu precisar ir na Itália, eu já vou estar ali do lado e tal, e depois eu quero ficar em Portugal. Eu posso ir para aí e pedir daí? Eu falei, pode, desde que você tenha um visto e você esteja residindo aqui legalmente, né? Porque é importante você ter uma residência legal no país, até porque depois você vai ter que informar a residência no consulado, né? Vai ter que fazer todos os registros próprios, né? E se você tá ilegal aqui, você não tem como caminhar, né? Porque você vai provar uma residência, você pode até provar alugar um apartamento, mas você não vai ter um título que te permita estar aqui. Se a nacionalidade demora os 90 dias lá de turismo e tudo, você tem que ir embora, acabou? Você não pode Exato. continuar, né? Claro, na verdade, o pedido nem vai ser apreciado Pois nesse é, caso, porque falta um documento pois imprescindível, é. que é a legalidade da permanência naquele Sim, local. Né? sim. Então, isso é importante, assim, Boston, Lisboa, Paris, Berlim, onde quer que seja. Se eu estiver residindo no exterior, eu tenho que estar residindo com um justo título e, obviamente, eu preciso apresentar isso, então, para que o meu pedido seja apreciado. Então, assim, na verdade, a questão que se diz de vir para a Itália para reconhecer a nacionalidade italiana, não é que precisa vir para a Itália. Qualquer lugar no qual eu residir, eu vou ter um órgão italiano competente, jurisdicionalmente competente para o meu local de residência para apreciar o meu pedido. Não necessariamente vai ser na minha cidade, mas vai compreender o meu local de residência. Agora, algumas pessoas, então, acabam vindo para a Itália para fazer o pedido diretamente aqui num determinado comune italiano. Tá? Então, isso é possível, mas sempre repetindo. Também vai ser necessário comprovar, então, muito embora tenha 90 dias de turista, né, para permanecer na Itália, normalmente os procedimentos de reconhecimento da nacionalidade italiana demoram mais do que isso. E para eu permanecer, além desse período, eu também vou ter que ter um justo título. Então, assim, tem uma série de questões para serem analisadas em relação a isso. Tá? Além disso, tem uma questão muito, muito forte no sentido assim, bom, eu conheço, tenho uma amiga, uma prima, um vizinho que foi para a Itália, ficou 10, 15, 30 dias na Itália e depois foi embora para o Brasil e recebeu o passaporte italiano. Tá? Então, posso fazer isso? Posso ficar um pouquinho, fazer um turismo lá na Itália e depois voltar? A resposta é não. Por quê? Porque existe esse critério de competência e a partir do momento em que a pessoa não é efetivamente residente, ou muito embora ela possa até comprovar num primeiro momento ser residente, mas na verdade essa residência ela é fictícia, isso aí é o que acaba gerando o que a gente tem visto de fenômeno de cancelamento de cidadania. Porque o Né? vídeo Então, ele pode ir na tua casa até o final do processo, com né? certeza, com Eu já certeza. vi casos de gente narrando que, tipo, o vídeo ele é como se fosse a polícia, né? É Que a polícia. vai lá verificar se você mora naquele endereço e tal. E, tipo, que foi 2, 3 vezes na casa da pessoa para ver se a pessoa residia mesmo lá, se não era isso que você está dizendo. Foi, ficou, já deu prosseguimento lá e voltou, né? Sim, exatamente. E assim, com todos esses escândalos que têm vindo à tona, cada vez mais existe uma preocupação por parte dos funcionários públicos italianos de se resguardar.
Então, existe um período inicial, que é previsto pela lei, de 45 dias para que esse policial, o vigile, passe para confirmar se a pessoa realmente é residente naquele local. A partir desse período, o procedimento ele vai se desenvolver, mas se houver qualquer suspeita por parte do oficial, ou se ele legitimamente queira esclarecer alguma dúvida em relação à documentação, queira solicitar alguma complementação documental, ele vai convocar a pessoa para comparecer no Comune. Né? E se apresentar e apresentar o que está sendo solicitado, como ele também pode solicitar que o vigile passe para confirmar se a pessoa ainda está residindo ali. E o que acontece é que, se ficar verificado que a pessoa não está residindo, aquele procedimento ele é extinto. E se, muito embora não seja percebido isso, e por algum motivo alguém que utiliza essa estratégia venha efetivamente a ter a nacionalidade reconhecida, pode acontecer duas coisas. Primeiro, depois, quando ela precisar se regularizar no Brasil, o consulado brasileiro solicitar para ela a cópia do passaporte, para ver os carimbos de entrada e saída do país, e solicitar a comprovação de que ela efetivamente estava residindo, isso tem acontecido. Tá? Ou, ainda que isso passe, depois isso pode ser feita uma averiguação a qualquer tempo. Então, ou porque um determinado comune tem recebido um número excessivo de pedidos, e assim, a Itália é campeã em estatística. Eles sabem tudo de todos. Eles sabem quantos pedidos de cidadania, ou seja, se tem um determinado comune com 1.000 habitantes e tem 3.000 pedidos de cidadania em um ano, não existe nem casa suficiente para receber essa quantidade de pessoas. Então, fica muito claro que tem alguma coisa errada. E aí eles vão averiguar em razão desse tipo de dados. Mas pode acontecer também que eles façam por sorteio. E eles periodicamente fazem, e por isso que quando se faz o reconhecimento da cidadania, toda a documentação ela tem que ser entregue e ela não é devolvida, porque ela fica arquivada. E ela fica arquivada porque ela pode ser objeto de averiguação posterior. Isso pode ser 5 meses, 5 anos, 50 anos depois, a qualquer tempo. Então, toda a regularidade ela tem que ser perfeita do procedimento, tá? Para que não haja dúvidas. Então, na verdade, assim, a gente entende de uma certa forma o porquê de muitas pessoas acabarem optando por essa modalidade quando elas não têm efetivamente interesse em residir na Itália. Porque, assim, se a pessoa diz, bom, eu vou para a Itália para reconhecer a minha cidadania porque eu quero continuar, eu quero ficar morando na Itália, ou quero ir morar, sei lá, na Holanda, na Espanha, enfim, nos Estados Unidos, Austrália, eu quero morar fora, faz sentido. Agora, a grande maioria das pessoas que utiliza esse instrumento são pessoas que acham um absurdo ter que aguardar 10, 12 anos de fila no consulado competente para o seu local de residência e utilizam isso como uma forma de acelerar o procedimento. Tá? Agora, a maioria dessas pessoas não tem efetivamente condições de vir e permanecer na Itália durante todo o desenvolvimento do procedimento. Né? E condições no sentido de vai largar o trabalho no Brasil, vai ter condições financeiras de vir, ficar e se manter em euro durante todo esse período, muito provavelmente sem trabalhar, porque ela não pode trabalhar enquanto ela estiver aqui fazendo o procedimento, né? Ao menos não aqui na Itália. Pode fazer um trabalho remoto, por exemplo, do Brasil. A gente está vivendo esse cenário de Covid, então, assim, o trabalho remoto hoje é uma alternativa, então isso sim. Agora, ela não pode trabalhar na Itália, então como ela vai fazer para se manter? E também o fato de estar longe da família, dos amigos, não é algo fácil. Né? E a gente está num outro país, muitas vezes não conhece tão bem a língua, enfim, tem uma série de questões para serem avaliadas. Agora, bom, tu me perguntas, tá, mas ok, eu não tenho a possibilidade de largar tudo e ir para a Itália e ficar 3, 4, 6 meses, o tempo que for levar, né, para o procedimento. Mas, ao mesmo tempo, aqui na minha cidade, no meu consulado competente, eu tenho que aguardar 8 anos na fila, 10 anos na fila. Como é que eu faço, então? Então, ou eu não fico sem saída. E, na verdade, a resposta é não, tem saída sim. Tá? Então, como é que... aí eu entro na outra modalidade, que é a modalidade judicial. Tá? Então, a modalidade judicial, ela
tradicionalmente, digamos assim, ela serve justamente para aqueles fatos em que eu tenho uma situação de mulher que transmite a nacionalidade italiana com um filho nascido antes de 1948, porque nesse caso, infelizmente, não está previsto expressamente pela legislação. Então, até cerca de 2007, se dizia que não podia. Então, olha, os consulados próprios diziam, olha, se o filho ou a filha dessa primeira mulher na linha, tá, nasceu antes de 1948, você não tem direito à nacionalidade italiana. E isso foi revertido, tá, porque foi objeto de discussão no judiciário italiano. Então, é uma matéria que já está consolidada, ela foi apreciada pelas cortes superiores italianas, então equivalente ao nosso STJ, o STF brasileiros, tá, justamente no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da legislação no ponto em que ela não reconhece a possibilidade de transmissão antes de 1948. Então, o processo judicial na Itália, ele é a única possibilidade das famílias, das pessoas que se encontram nesse tipo de hipótese, de buscar o reconhecimento da nacionalidade italiana. Então, ali vai ser discutido o direito. Olha, eu tenho direito, porque a legislação já foi considerada inconstitucional, eu tenho aqui toda a documentação que comprova a transmissão da nacionalidade e eu quero que o judiciário, então, reconheça o meu direito. Então, essa é uma situação que é uma situação típica, digamos assim. Uma outra situação, que ela é mais recente, ela tem surgido mais ou menos a partir de 2016, é o uso da modalidade judicial para casos que poderiam ser administrativos, ou seja, eu não vou discutir o direito, o meu direito à cidadania italiana já está reconhecido na legislação. O que eu não estou conseguindo é que ele seja apreciado pelo órgão italiano que o deveria fazer. Que então, no caso, por exemplo, é o consulado. Então, essa modalidade ela tem sido utilizada contra as filas consulares. Então, o fundamento ele é diferente. Eu vou dizer, olha, o meu direito já está reconhecido na legislação, eu tenho aqui toda a documentação que está completa, que está correta, que comprova os requisitos, para que que demonstre que eu tenho esse direito. Agora, de outra parte, há um descumprimento de um dever legal por parte do consulado italiano do meu local de residência. Por quê? Porque eu entrei na fila e o consulado passaram já 2 anos, ou eu tenho como provar que vão transcorrer 2 anos, e o consulado não me chamou ou não vai me chamar. Então, eu utilizo a via judicial para buscar subsidiariamente o auxílio do judiciário italiano para que esse reconhecimento, então, seja feito pelo judiciário italiano. E esse prazo é o quê? São 2 anos, né? De espera. 2 anos. São 730 dias, tá? A legislação italiana prevê que a partir do momento em que o interessado materializa o seu interesse em reconhecer a cidadania italiana, o consulado tem 730 dias para apreciar o pedido. Então, se eu entrei na fila do consulado, já passaram 2 anos e eu não fui chamado, eu posso utilizar essa modalidade para buscar o reconhecimento. Se eu entrei ontem na fila do consulado, mas, por exemplo, como o consulado de São Paulo, que atualmente está com uma fila de 10 anos, eles estão convocando pessoas que entraram na fila em 2010, eu tenho como comprovar que no prazo de 2 anos eu não vou ser chamado, eu não vou ter o meu direito apreciado. E aí, então, o fundamento da ação é este, solicitando que o judiciário, então, faça no lugar do consulado, aprecie o meu direito. Esse prazo, você até falou 730 dias, eu até lembrei agora, é quase o prazo de tramitação de um processo de cônjuge, né? Cônjuge são 730 e poucos também, né? O prazo legal de tramitação do pedido da naturalização do cônjuge, né? Aí é que tá. Bom, a naturalização, aí a gente abre um outro parágrafo. Porque falei. Porque não, mas eu acho que é pertinente, porque muita gente que busca a nacionalidade italiana também quer que o cônjuge possa ser cidadão italiano ou cidadã italiana, né? Então, assim, claro que é uma situação diferente. Por quê? Porque o cônjuge, ele só vai poder solicitar a naturalização, no caso decorrente de matrimônio,
a partir do momento em que o cônjuge tenha essa condição de cidadão ou de cidadã italiana reconhecida. Porque se eu sou casada com um brasileiro, muito embora seja descendente de italiano, eu sou casada com um cidadão brasileiro. Sim. A partir do momento em que ele tem, assim, o reconhecimento da nacionalidade italiana, aí sim eu posso dizer, bom, eu sou casada com um cidadão ítalo-brasileiro. E na condição de cônjuge de cidadão italiano, eu quero solicitar a minha naturalização. Então, é um procedimento que é feito em separado, ele é completamente diferente. Tá? Existe só uma exceção para os casos de quando é a situação em que o homem é o descendente de italiano e a esposa casou, enfim, o casal, né, casou antes de 1983. Então, nesse caso, até 1983 havia uma transmissão automática e aí o procedimento pode ser um pouco diferente. Agora, para todos os outros casos em que a descendente italiana seja uma mulher e o interessado na naturalização, então seja o marido, né? Aí não, aí entra na regra geral, assim como todos os casos posteriores a 1983, que é um procedimento de naturalização, tá? E o prazo era de 2 anos. O prazo em dezembro de 2018 foi aumentado para 4 anos. E tem que falar também, né? Tem que ter fluência, tem que fazer prova de fluência, tal. Sim, sim, exatamente. Então, a gente não é teve fluência, né? Mas é um conhecimento básico, né? Tô falando fluência. É um conhecimento intermediário, tá? É o nível B1. Então, a gente tem o B1, B2, B1, né? O B1 é o nível intermediário iniciante, tá? De italiano. Então, precisa ter um bom domínio da língua, tá? Para conseguir fazer a prova de proficiência da língua italiana. Então, considerando as 5 competências, então é escrita, leitura, gramática, fala e interpretação de texto. Então, eu preciso falar italiano, não basta eu compreender o italiano, né? Claro que o que aconteceu foi, a partir do momento em que essa novidade foi colocada, então, que o prazo máximo passou de 2 para 4 anos, né, da apreciação do pedido, e que foi incluído esse requisito linguístico, também foi criado um mecanismo para facilitar a obtenção desse certificado, tá? Então, a prova normal de nível B1, ela acontece 2 vezes por ano, em todo o mundo. Tá? Tem algumas escolas, alguns entes que são acreditados e que podem aplicar essa prova, não é qualquer lugar, não é qualquer prova. Ela foi aumentada, então, ela ocorre não só 2 vezes por ano, mas ela tem sido feita 4 vezes por ano e com uma modalidade simplificada, que é o chamado Biuno Cittadinanza, ou seja, é o nível B1 para fins de cidadania. Então, por exemplo, se eu estou interessada em ir morar na Itália e preciso de um certificado de proficiência italiana para fins de trabalho ou para fins de estudo, por exemplo, preciso fazer um doutorado, vou trabalhar, o que for, eu preciso ter um certificado B1 regular, normal. Agora, se eu preciso desse certificado apenas para fins de cidadania, para fins de naturalização, existe o B1 simplificado, que é esse B1 para a cidadania. Então, ele é uma prova mais simples, mais... enfim, o tempo de prova é reduzido, o conteúdo é reduzido justamente para facilitar, porque não é fácil atingir esse patamar linguístico. Acabei de desistir, porque eu podia ter pedido antes do final de 2018, não pedi, agora são 4 anos e tem que fazer esse B1 e acabei de desistir. Vou pegar na portuguesa ano que vem, pronto. Na verdade, muitas pessoas acabam optando por outras alternativas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar também que não é o teu caso, mas é o caso de muitas pessoas que têm um casamento recente. Né? Ou que, na verdade, nunca casaram, têm uma união estável. Então, isso é importante, porque a união estável aqui na Itália, ela não é equiparada ao casamento para todos os efeitos, como é no Brasil. Então, a união estável aqui, ela vai poder ser utilizada para algumas situações muito específicas. Agora, para fins de naturalização, é imprescindível que haja o matrimônio civil. E aí, para que o pedido, então, fora o prazo de apreciação do pedido, que na verdade, esse prazo ele foi aumentado porque na prática ele já era maior do que 2 anos, né? Acontece que era prevista na legislação anterior que quando passasse de 2 anos, o governo italiano não podia mais negar esse pedido. Tá?
Agora isso mudou. Então, não é o prazo passou de 2 para 4, porque já estava em média 3 anos de espera, e também não tem mais essa possibilidade de o governo não poder negar. Então, é discricionário, a cidadania ela pode ser concedida ou não, né? No caso da naturalização. Então, além disso, eu preciso cumprir uma carência de casamento. Então, além de ter o casamento, eu preciso estar casado. Para quem reside no exterior. Então, por exemplo, eu resido no Brasil e o meu cônjuge é já cidadão italiano reconhecido. Então, nesse caso, são 3 anos de casamento civil para poder fazer o pedido. Se tiver filhos comuns, o prazo baixa para metade, tá? É 1 ano e meio. Agora, se o casal vem aqui para a Itália, enfim, casa na Itália ou vem aqui para a Itália, são 2 anos de casamento, tá? Para aqueles que são residentes aqui. Então, tem essa diferença, tá? Do prazo também, o prazo reduz se tem filho, mas assim, é uma carência que precisa ser adimplida para que depois possa ser feito o pedido, então aí transcorre esse prazo. É como aqui. E aqui, assim, no caso do cônjuge, antes tinha que fazer prova de laços efetivos. Quando mudou a lei, o cônjuge deixou de precisar de fazer essas provas de laços efetivos, mas tem a questão de 3 anos ou 5 anos. Aqui são 5 anos para quem não mora, quem não tem filho, enfim. Mas não precisa fazer a prova da língua porque a gente já tem isso, né? Mas quem não tem não tem influência, não é descendente de Portugal, de colônia, nem nada, não fala língua portuguesa, aí sim, eventualmente, tem que fazer a prova. Eles podem vir a pedir alguma prova de laços, sim. Tem casos que podem acontecer, porque eles entendem que quem tem 3 a 5 tem, assim, a prova de laço efetivo já está aí. Já está mais ou menos que comprovada aí. Mas não exclui a possibilidade de serem solicitadas outras provas. Até nos registros centrais aqui, eles estavam falando outro dia que tem pedido, em alguns casos, sim. Para quando vai pedir a nacionalidade, eles fazem alguns requerimentos, tem conservadores que estão fazendo outros requerimentos quando veem que os pedidos não estão exatamente como tem que estar. Sim. Né? Então, tem uma questão aí o prazo é menor, são 3 ou 1,5, aqui são 3 e 5, né? E aí Sim. dificultou, tipo, o que criou de dificuldade aí para o cônjuge, criou dificuldade, aqui a dificuldade veio para o neto, de ter que fazer um monte de provas de laços, assim. Eu acho que os países, eles vão criando alguns mecanismos aí, de tempos em tempos, não sei se é para fazer, tipo, uma filtragem para diminuir o fluxo, porque começa a vir uma demanda muito grande, né? E aí eles vão criando esses mecanismos, talvez, de defesa até do próprio comércio interno ali, do trabalho, né? Entre eles e tudo. Eu vejo muito isso, assim, eu vejo muito por essa ótica. Não sei se você vê assim também, né? A gente tem assistido aqui na Europa, né, um cenário de fechamento. Pois é. Né, em geral, claro, sem considerar esse período atual, que realmente estamos todos, né, isolados, mas as políticas públicas têm se movimentado, né, o legislativo tem se movimentado no sentido de fechar portas, de fechar fronteiras. Então, na verdade, eles estão, sim, dificultando essa questão da naturalização e acabam afetando também a questão do reconhecimento iuris sanguinis, né, por via indireta, porque, na verdade, um descendente de italiano, ele já é italiano desde o momento em que nasceu. A única coisa que falta é a declaração da condição de cidadão italiano. Né? Tanto é que quando há um reconhecimento da nacionalidade para caso de descendente, ela retroage à data do nascimento. Tá? Então, inclusive, e muita gente tem a ideia de que eu tenho passaporte, então eu sou italiano. Na verdade, o passaporte é só um documento de viagem. O que comprova a nacionalidade italiana é a certidão de nascimento italiana, lavrada. E o que é diferente no caso da naturalização, porque se eu me naturalizo, eu vou ter a minha condição de cidadão ou de cidadã italiana a partir do dia seguinte ao meu juramento. E a partir daquele momento em que eu me torno cidadã ou cidadão italiano, não retroage a minha data de nascimento.
Então, são situações distintas e, na verdade, não só a nível prático, mas também em relação aos efeitos tanto do reconhecimento Uhum. quanto da obtenção da nacionalidade, porque tem essa diferença, né? O iure sanguinis, que é o dos descendentes, é um reconhecimento, é uma Uhum. declaração. Agora, no caso de naturalização, é uma obtenção, é uma aquisição derivada de algum outro fator, né? Que ou é por A tempo gente fala de aqui residência, atribuição e aquisição, é. isso. E é Ou engraçado ser que por. assim, muita gente fala, eu quero tirar o meu passaporte. Porque assim, Sim, geralmente do italiano, a primeira coisa que sai é o passaporte, né? Porque eu participei por isso com a minha filha. Antes de sair o assento de nascimento dela, a certidão de nascimento dela, eles já me deram o passaporte aqui no consulado. Depois saiu a certidão de nascimento e saiu a carteira mesmo dela de identificação, né? E aí as pessoas sim. veem muito isso, que muito italiano tem logo o passaporte, e aí quando vem procurar a portuguesa, fala, eu queria tirar o meu passaporte. Mas eu falo, olha, primeiro você tem que ter aqui não, você não vai ter o passaporte de cara. Você primeiro vai ter que ter o assento, depois você vai ter que ter o cartão do cidadão para aí então poder solicitar o passaporte. Aqui os Sim. passos são assim bem certinhos. Aí o passaporte é logo tipo a primeira coisa que sai, né? Na verdade, o que que acontece? Quando o procedimento ele é feito aqui na Itália, ele segue a regra correta. Ou Uhum. seja, é feito o procedimento de solicitação de reconhecimento da cidadania italiana. Ele vai ser apreciado, ele vai ser avaliado e vai ter um resultado. A partir do momento em que, ok, reconhecemos a nacionalidade italiana, a primeira coisa é a transcrição Uhum. nos registros de nascimento daquele comune, onde foi feito o reconhecimento, do nascimento daquele cidadão. A partir de então, com essa certidão em mãos, é que ele vai poder solicitar a carteira de identidade italiana e o passaporte. Tá? Até porque, na verdade, o ato se perfectibiliza, ou seja, a conclusão de tudo isso é o certificado italiano. É Uhum. a partir do momento em que é lavrado esse ato. O que acontece na prática é que muitos consulados no Brasil, a partir do momento em que eles reconhecem a nacionalidade italiana, eles já abrem a possibilidade o cidadão requerer o seu passaporte. Não foi nem no Mas Brasil, por foi aqui, hein? Aqui também eles é, seguiram a mesma regra. mas aí é que tá, eu digo no Brasil, mas eu me refiro a Uhum. consulado. Tá? Uhum. Então, Os a consulados diferença em do geral, sim. procedimento. Por quê? Porque o consulado, ele é uma representação diplomática do Estado Uhum. italiano no exterior. Sim. Então, é diferente. Se eu estou aqui na Itália e eu faço o procedimento diretamente junto à administração pública italiana, o procedimento é esse, porque o ato vai ser lavrado aqui na Itália. Agora, a partir do momento em que eu estou utilizando o serviço consular, o consulado ele não tem competência para lavrar atos de registro civil. Então, Uhum. o que ele faz? Ele avalia a documentação, ele reconhece a cidadania, mas ele transmite para o Uhum. comune italiano que vai, então, lavrar esse ato. E aí, claro, o comune tem alguns requisitos para definir qual vai ser o comune em que esse ato vai ser lavrado, mas o ato é lavrado aqui. E o que acontece, então, é que eles se antecipam, na verdade, eles antecipam a possibilidade de emissão do passaporte antes que o ato seja lavrado, que na verdade não deveria acontecer. Tá? E isso é um problema por vários motivos. Por exemplo, para os casos que tu referiste, de pessoas que já eram casadas, que já podiam ter solicitado até 2018. Só que o que acontece, sem o requisito linguístico, né? Só que o que acontece, muitas dessas pessoas fizeram corretamente, atenderam aos seus deveres, porque o cidadão italiano também tem inúmeros direitos, mas também tem alguns deveres, né, dentre os quais manter os seus dados atualizados, o seu estado civil atualizado. Então, é obrigatório comunicar o nascimento de filhos, se casou, se divorciou, se casou novamente. Todos os atos da vida civil, eles têm que ser transcritos aqui na Itália, Uhum. tá? Em relação aos cidadãos. E acontece que muitos consulados reconhecem a cidadania, mandam a documentação para a Itália transcrever, e, na verdade, essa transcrição acaba não sendo feita.
Por quê? Porque a correspondência se perde, porque a documentação se perde, porque foi passando outras coisas na frente e aquilo ficou para trás. Então, já me aconteceu algumas vezes de cônjuges de descendentes italianos me procurarem para buscar a naturalização e ela não era possível naquele momento, porque o ato, muito embora a nacionalidade tivesse sido reconhecida há 10, 15, 20 anos, o ato nunca foi transcrito aqui na Itália. E aí, sendo transcrito agora, se aplicam as regras vigentes nesse momento. E aí tem que ter linguístico, o prazo é maior. Então, é muito importante que a partir do momento em que a nacionalidade italiana seja reconhecida, haja o cidadão italiano, ele se assegure, comprove que efetivamente o ato foi transcrito aqui na Itália. Então, isso é importante. Eu tive uma situação mais ou menos assim há pouco tempo com a minha sogra, que eles não queriam renovar o passaporte dela porque não encontravam lá em Porto Alegre as coisas dela. E minha sogra é naturalização, né? Enfim, deu uma confusão enorme, depois disseram que acharam lá e resolveram, mas deu problema. Na verdade, essa questão do passaporte, porque assim, claro, as pessoas têm interesses distintos, razões diversas pelas quais buscar o reconhecimento da nacionalidade. A grande maioria quer ter a possibilidade do passaporte para circular com maior facilidade. Então, se não tem um plano de vir morar no exterior, mas de pelo menos ter um livre trânsito com o passaporte vermelho. O que acontece é que a renovação do passaporte ela não vai ser possível se ela não atendeu com os deveres de cidadão dela. Então, por exemplo, se eu tive filhos, nunca registrei eles, casei, me divorciei, enfim, enviuvei e nunca comuniquei isso para a Itália, eu não vou conseguir renovar meu passaporte. E muitas pessoas, infelizmente, se deparam com essa situação na hora em que precisam. Porque acham que vão, não, agora eu tô com uma viagem marcada, eu tô indo fazer um intercâmbio, tô indo fazer alguma coisa, preciso renovar, só vou renovar meu passaporte e tem uma série de questões para serem resolvidas. Até se mudar, né? Trocar o aire de consulado é muito importante porque é uma coisa que demora, né? E Exato. não é automático e as pessoas às vezes não têm essa noção, né? Além dos atos da vida civil, os seus dados de contato têm que estar atualizados. Então, justamente o AIRE, que é a anágrafe dos italianos residentes no exterior, ou seja, é uma lista, é um cadastro que é feito de todos os italianos que residem fora da Itália, ou seja, o exterior, considerando a Itália, que é a nação, né, originária. Então, por exemplo, um brasileiro que vai para ítalo-brasileiro, que é cidadão italiano reconhecido, que vai morar em Portugal, ele precisa atualizar o ID dele, ele precisa comunicar que passou a residir em Portugal para ter os seus dados atualizados e depois poder emitir passaporte, poder utilizar dos serviços consulares. E muitas vezes quando você vai fazer isso, eles já avisam, olha, vai levar pelo menos 6 meses para fazer o registro, para fazer a atualização do cadastro. Então é muito importante. Se mudou, corre e faz logo todo passo a passo com o consulado competente para estar com tudo ok, porque se precisar de algum documento, realmente é demorado, né? Sim, demora. Então tem que se programar. Pois é, a gente já está chegando no final do nosso tempo. E deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu não cheguei a perceber de pergunta, não. Tem aqui a Tatiana falando um assunto, alguma coisa que a gente falou que foi muito interessante. A doutora Suelen, até que eu já fiz live com ela, tá aqui nos assistindo, ela colocou: fiquei um tempo na Itália em 2012 e muitas pessoas iam para uma escola em Castel Raimondo para poder ter o certificado da língua. Muitos da Fundação Torino. Depois ela coloca aqui: parabéns pela live, ótimo conteúdo. Enfim, não sei se alguém tem alguma pergunta, mas a gente já está chegando no final do nosso tempo, porque eu entrei com um minutinho antes. E aí já não pode se estender muito, senão o Instagram deita a gente aí fora. Encerra por conta própria. Pois é. É uma coisa que compulsória. Acho que ninguém... Não sei se alguém tem alguma pergunta, enfim. Já que não tem nada aqui, acho que ficou tudo bem esclarecido. E quero te agradecer, Amanda, pela disponibilidade.
Aqui, ó, uma pessoa colocou uma pergunta. Se mais de uma pessoa de uma mesma família quer fazer a cidadania, os mesmos documentos podem ser aproveitados para todas as pessoas ou tem que ter uma via de cada documento, um processo para cada pessoa? Tá, isso depende, tá? Porque se as pessoas, se essas pessoas da mesma família forem fazer o procedimento juntas, por exemplo, no consulado e entram na fila juntas, elas vão poder apresentar aquela documentação única e acrescentando as certidões de cada um, né, no que for diferente. Agora, a mesma coisa se aplica na via judicial. Então, a via judicial, uma das vantagens, além do fato de não precisar vir para a Itália, é que justamente se aproveita toda essa documentação para aquele núcleo familiar. A partir do momento em que eu, por exemplo, da minha família, eu vou para Lisboa para fazer o reconhecimento da minha nacionalidade italiana, eu vou ter que utilizar toda a minha documentação completa. E o meu parente que decida fazer numa outra localidade, ou às vezes na mesma localidade, mas num período distinto, vai ter que apresentar tudo de novo também. Uhum, entendi. Olha, ele já tá até aqui no countdown para mim. A gente vai ter que desligar, senão ele vai desligar a gente. Mas só Tá mais certo. até uma questão aqui, já que você está falando disso. Para o processo judicial, existe uma quantidade de pessoas que podem fazer? Tipo, tenho eu e mais 5 primos, não sei, tenho eu e mais 6. Tem uma média de pessoas para cada ação judicial? Não tem uma limitação específica, tá? Nem para o consulado, nem para a via judicial. O que acontece é a gente aplica uma questão de bom senso, né? Então, se eu tenho 20 familiares, não convém colocar 20 pessoas na mesma ação. Por quê? Isso vai gerar mais confusão do que benefício. Eu preciso fornecer essa documentação de uma forma que fique claro para que o juiz possa verificar todos os pressupostos, né? Então, se eu começo a juntar certidões de primo, do filho, do tio-avô e tal, isso acaba gerando uma confusão. Então, claro, isso vai ser analisado em cada caso para definir quem são as pessoas que vão participar, se vai fazer todo mundo numa ação, se vão fazer duas ações diferentes. Então, isso precisa realmente ser analisado conforme o caso. Tá ótimo. Olha, Amanda, obrigada. Boa noite para você. Obrigada pela disponibilidade, por trazer um pouquinho do teu conhecimento aí. Obrigada a todo mundo que participou, pela disponibilidade de tempo. Espero que a Amanda tenha conseguido, pelo menos para mim foi bem engrandecedor, tenha conseguido trazer esclarecimentos para todo mundo. E é isso, os contatos da doutora Amanda vão ficar já no meu Instagram e a gente vai ter que desligar, senão o Instagram vai desligar a gente. A Amanda Tá quer falar certo. alguma coisinha? Sim, quero te agradecer mais uma vez pelo convite, agradeço a todos que participaram.